Os últimos dias está claro nas Escrituras que seriam caracterizados por uma falsa percepção do Evangelho. Seria um outro Evangelho sendo pregado e que Paulo fala em Gálatas 1 que não é Evangelho. Seria um acariciamento do ego humano e o que a nova era vem trazendo, a proposta da nova era, é que cada um tem a sua verdade e que não existe uma verdade absoluta, negando então o que Cristo disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós vivemos uma época em que o ser humano está sendo divinizado através da mídia, também para que o propósito principal seja negar as Escrituras, porque a Escritura diz para amar ao Senhor Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Então a gente vem em terceiro lugar e o ser humano não está suportando ouvir que ele não é o centro das atenções. A proposta da nova era vem com a divinização do ser humano, que é o que caracteriza os primórdios, os 3 capítulos iniciais da Bíblia, os 11 primeiros, né? Praticamente do 3 ao 11, Éden, dilúvio e Babel. O ser humano tentando tomar o palco central. É o que iria caracterizar os últimos dias, quando Paulo diz que eles seriam amantes de si mesmos, atrevidos, arrogantes, desafeiçoados, sem afeição natural da criação de Deus, em seu propósito espiritual, intelectual e moral, para que possamos viver uma vida diante de Deus em santidade, separados, direcionados pelos 20% das Escrituras que contém regras, a doutrina dos apóstolos que foi estabelecida para guiar a igreja, que a partir do momento em que a graça de Deus se manifesta salvadora a todos, ela chama a conversão e nos reeduca para viver uma vida santa, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança em que o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo se deu a si mesmo para formar um povo exclusivo seu, zeloso de boas obras. Só que isso seria combatido pela nova era. E dentro disso, uma falsa religiosidade. Segundo Timóteo capítulo 4, verso 1 a 4, o apóstolo Paulo diz que eles se cercariam de mestres segundo a sua própria cobiça e se recusariam a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. E que falsas igrejas, com falso evangelho, formando falsos cristãos que estão aptos para o fogo do inferno. Nós vemos que a premissa do evangelho, se verdadeiramente houve um novo nascimento nas nossas vidas, ele é caracterizado por passagens bíblicas que mostram, que demonstram, que fazem ficar aparente essa transformação interna. E se alguém está em Cristo é nova criatura, né? As coisas velhas se passaram, ou seja, o trato passado, a minha imaginação passada, a minha forma de viver passada, os meus anseios, prospecções e aspirações passadas, agora eu vivo para a glória de Deus, porque esse é o chamado que caracteriza a igreja de Cristo, aqueles que serão salvos. E o amor de Cristo nos constrange a ponto de vivermos para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Um texto que sintetiza isso, eu queria pegar aqui a visão de Isaías, né, no capítulo 6 de Isaías. Isaías ele vê a glória de Deus e os serafins voando e glorificando a Deus e dizendo santo, santo, santo. Depois a gente encontra em Apocalipse aquele que é 3 vezes santo, digno, maravilhoso, a sua glória é excelsa. Nós não podemos ter a dimensão, por conta da nossa mente finita, da glória de Deus. Isaías tem essa percepção, assim como Pedro tem lá em Lucas capítulo 5, e ele vê quem é Cristo, e ele pede para Jesus se apartar dele, porque ele se reconhece como pecador, aquilo como Paulo em 1 Timóteo capítulo 1, verso 15, se reconhece como o principal dos pecadores. A primeira percepção nossa, quando nós temos de fato a revelação do Evangelho, a pregação, é nos esvaziar, é sentir a nossa miséria, é reconhecer o que somos. E Isaías então, ele diz assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo.
Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a terra se encheu de fumaça. Então disse eu, aí Isaías tem a percepção do evangelho, quando é pregado de fato o que aconteceu, e aqui eu só estou sintetizando, mas quando é pregado o que ocorreu no Éden, o que corrompeu a raça humana e a minha miséria em direção à ira de Deus futura, com relação, quando eu morrer, eu estar presente no juízo de Deus para a condenação, quando me é revelado esse evangelho, a expiação na cruz, o objetivo da morte de Cristo na cruz, então eu tenho essa percepção de Isaías: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus lábios viram o Rei, o Senhor dos exércitos. A palavra diz que nós nos arrependemos, que o apóstolo Pedro fala que quando há a pregação do evangelho, ele diz lá em Atos 3,19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. O nome de Jesus em Lucas 24:47 seria pregado para arrependimento, para conversão e para remissão dos pecados, né? Então um dos serafins voou para mim, trazendo da mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Aqui nós sabemos que a partir da morte de Cristo, da sua ascensão aos céus e na descida do Espírito Santo, do Consolador, ele, em Atos capítulo 1 mostra isso, Jesus subindo e a promessa do Consolador. Em João capítulo 16 verso 8, Jesus disse que ele nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Nós teríamos essa percepção, adentraríamos então a eleição em submissão ao Evangelho e reconhecimento do senhorio de Cristo. Então ele passaria a nos guiar em toda a justiça, a verdade, e nos ensinaria a palavra e nos faria lembrar das coisas que Cristo disse. E aí a palavra diz que foi perdoado o pecado, tirado a iniquidade. E aí depois nós vemos o que é promovido na vida daquele que verdadeiramente se converteu. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, o que demonstra um verdadeiro nascimento é quando nós passamos agora a servir a Deus. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu sou teu servo. Para onde irei eu, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? A palavra mostra lá em 1 Pedro capítulo 2, versos 5 e 9, que o propósito da igreja na terra, aqueles que verdadeiramente estão no corpo místico de Cristo, aqueles que verdadeiramente são convertidos, é de servir a Deus. Nós vemos os passos ali, as etapas da cura da sogra de Pedro, né, em Mateus capítulo 8, versos 14 e 15. Jesus entra na casa de Pedro. Jesus vê a sogra daquele acamada, ardendo em febre. Jesus a toma pela mão, a febre a deixa, ela se levanta e passa a servi-lo. Então a Bíblia diz que há um chamado em Efésios 5,14. Desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. A percepção real, aquilo que vai demonstrar que verdadeiramente nós fomos trazidos da morte para a vida, do império das trevas para o reino de Deus e das trevas para a sua maravilhosa luz, é se nós passamos agora, como fruto de um novo nascimento, a servir ao Senhor, frutificando ao Senhor por causa dessa separação, estando na eleição, uma vida de santificação que vai agradar ao Senhor, vivendo para o seu inteiro agrado. Isto é igreja. Você pode não concordar, mas não tem como. Você não tem argumento para discordar dos textos bíblicos. De fato, nós vivemos o último período da igreja na terra, em que as pessoas estão querendo ser agradadas, acariciadas, e qualquer pregação bíblica elas dizem: não, fique do lado de fora, porque nós estamos aqui dentro, nós somos ricos, nós estamos abastados e não temos falta de nada. É isso que iria caracterizar a igreja de Laodiceia, que nós possamos nos arrepender e sermos zelosos com relação às Escrituras, porque elas estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Deus abençoe.